São os irmãos com a paz do Senhor Jesus, muita alegria mais uma vez nesta noite, por estarmos aqui mais uma vez diante da confiança e da esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também dos nossos amados irmãos queridos que estão em suas casas, em seus lares, para compartilharem mais uma vez dessa palavra gloriosa que eu creio que Deus haverá de nos conceder, abrindo assim a porta da palavra e o ministério da oração, para que nós tenhamos a devida inspiração de estarmos sempre aos pés de Deus. Amém? Vamos agora à Escritura em nome de Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Eu vou ler no capítulo 22, o verso 39. Lucas 22, verso 39. Amém? Diz assim a Escritura Sagrada do Senhor. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. E contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Repita comigo em nome de Jesus Cristo, aí em seus lares, em nome de Jesus, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Mais uma vez, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? O grandioso, eterno, santo Deus tem nos trazido continuamente a glorificar, engrandecer e exaltar a Deus, para que nós possamos assim gozar de uma saúde espiritual consoante as Escrituras Sagradas. Pois a palavra de Deus diz que nós devemos ser firmes, constantes e sempre abundantes. A palavra dessa noite, trazida ao meu coração pelo poder do Espírito Santo de Deus, ela nos revela uma situação muito desejável aos nossos olhos e principalmente pelo próprio Deus. Nós desejamos continuamente que as coisas estejam estabilizadas segundo as nossas conveniências, às vezes sim, às vezes não, até porque as nossas conveniências em algum momento não é nenhum pecado, pois a própria palavra de Deus diz: deleita-te em fazer a vontade do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E nós temos aqui uma palavra, um escrito sagrado, que nos traz ricos ensinamentos para que nós possamos aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Nós sabemos que todas as situações que no momento estão aos nossos olhos, aos nossos corações, elas estão propiciando não uma alegria, uma felicidade, uma situação assim que seja de contento para as nossas vidas, até mesmo do lado espiritual e do lado material. Nós sabemos que o mundo inteiro está enclausurado numa tristeza, numa dificuldade. Nós temos visto então que as próprias festas, os próprios entretenimentos, terrenos temporais, eles estão suspensos, estão totalmente em isolamento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda essa situação, ela nos causa uma situação propícia a que nós viemos a nos distanciar daquilo que é orientado por Deus na sua Sagrada Escritura. Então, a palavra dessa noite, ela remete de uma forma muito grandiosa, gostaria de trazer a destaque essa palavra, em que Jesus Cristo, no verso 40, ele diz: Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe diz: Orai para que não entreis em tentação. Então, o que nós observamos aqui é que essa é uma das situações bíblicas, que é uma situação muito importante para que nós possamos tomar como ensinamento para os nossos dias. E por que como ensinamento? Porque em todo momento que nós olhamos para Jesus, a Bíblia nos diz: olhei para mim e sereis iluminados. Olhai para mim e sereis iluminados. Então nós olhamos para Jesus Cristo e vemos que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, porque ela nos ensina grandiosamente, ainda que já tenhamos passado 2000 anos de história acerca da crucificação de Jesus Cristo, da sua movimentação sobre a face da terra, ele continua nos ensinando. E a palavra nos mostra que ele tem um costume muito profundo de entrar sempre em oração. E por que eu acho que isso é muito importante para nós?
Porque todas as vezes que nós falamos de tentação, nós estamos falando de alguma coisa em que nós temos sofrendo assim a devida agressão, mas nós, em vez de revertermos com uma devida situação de ataque para poder atacar a causa do assunto, nós temos sempre com atitudes que trazem uma situação que seja atenuante, ou seja, nós nunca somos devidamente assim concentrados em liquidar o assunto. Então, por isso que Jesus nos alerta continuamente para que nós não, na verdade, devemos orar para que não entreis em tentação. Então, esse é o tema desta manhã, em que eu pretendo, segundo a graça divina de Deus, falar para os meus amados irmãos, compartilhar com você sobre essa extraordinária e brilhante palavra, porque nós vemos aqui que a Bíblia diz que aquele que estiver morto, ainda que morto, crendo no Senhor Jesus, viverá. Então nós vemos o seguinte, há uma soberania da parte de Deus, não tão somente pelos escritos da palavra, mas por toda a obra que traz os ensinamentos da parte de Deus. O ensinamento desta manhã é um ensinamento que eu considero muito glorioso para que nós possamos caminhar mais sólidos, mais firmes e convictos na pessoa de Jesus Cristo. Nós olhamos e vemos, irmãos, que o início da Escritura Sagrada, ele diz assim no verso 39, e saindo foi de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam. Então nós vemos aqui o seguinte, nós temos aquele que é Senhor de tudo e de todos, trazendo os ensinamentos do implante da igreja do Senhor sobre a face da terra. E a Bíblia nos mostra que a igreja aqui é representada pelos discípulos que aqui estão acompanhando a Jesus. E Jesus mostra-lhes inicialmente um costume. E qual é esse costume? O costume de entrar em oração. Nós já ouvimos falar diversas vezes da nossa necessidade de sermos vitoriosos, de sermos atendidos por Deus naquilo que diz respeito às nossas necessidades materiais, necessidades temporais de uma forma geral e na necessidade espiritual. Mas o que Jesus aqui nos ensina é que é costume dele entrar sempre em oração. Então esse rico ensinamento de entrar em oração, ele nem sempre é digerido de uma forma imediata por nós, então colocamos apenas um pequeno momento de oração, como se aquilo fosse suficiente para cumprir um culto diante do Senhor. E o que eu vejo que não é um pequeno tempo tão somente suficiente. E às vezes alguns acham que é suficiente, mas nós temos que ter a resposta bíblica, porque quando Jesus estava diante dos discípulos, ele ali os pegou dormindo, e ele disse, nem uma hora pudeste vigiar comigo. Nem uma hora. Ele não falou num fracionamento de tempo, apenas 10 minutos, 15, ele falou, nem uma hora pudesse vigiar comigo. Então nós começamos a observar que a oração, ela em determinados momentos, ela fica fragilizada, porque no mundo espiritual de Deus, que é mais sólido que o mundo real, é preciso ter uma visão, irmãos, mais profunda, uma visão mais efetiva das coisas de Deus. Então Jesus está aqui se atendo como filho de Deus, e ele vai para os Montes das Oliveiras buscar a Deus em oração. E esse ato pode parecer até um ato pequeno, quando você não vislumbra uma profundidade espiritual necessária para a tua vida e para a minha vida. Eu quero, na verdade, um resultado para a minha vida espiritual. Eu preciso ter uma saúde espiritual. Diga comigo, saúde espiritual. Saúde espiritual. E por quê? Porque não faz sentido nós estarmos aqui falando inúmeras vezes de diversas outras doutrinas e não alcançarmos, na verdade, um resultado final. O que Jesus aqui nos mostra nessa palavra é que ele está diante de um gigantesco momento difícil. A Bíblia diz que nesse momento difícil ele está trazendo os ensinamentos para a nossa vida nos dias de hoje, porque era um dia de muita dificuldade, e no verso 40, então, ele diz, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes diz, orai para que não entreis em tentação. Você observa que Jesus tem um lugar escolhido para a oração dele. Você observa que ele está indo no Monte das Oliveiras, ele tem um lugar, e naquele lugar, os discípulos ali também são ensinados por ele a orar. O centro da nossa vida deve ser observado para que você tenha os devidos resultados positivos, e eu também, olhando de forma analítica, profunda, a Escritura Sagrada de Deus. Ele diz bem no texto, chegando a um lugar escolhido. Você veja bem, o lugar não foi um lugar aleatório, foi um lugar escolhido. Então, dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua existência, você tem que escolher um lugar para continuamente apresentar as suas orações a Deus. Então nós vemos aqui que nesse momento o lugar escolhido, ele foi o lugar, foi o Monte das Oliveiras. E ali ele usou o quê?
aquele monte, aquele lugar a céu aberto, para que pudesse ser contemplado, não tão somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava em dias muito difíceis. Nesse momento é um dia em que ele chegou, a Bíblia nos mostra, até mesmo derramar suor em sangue. Então imagina a agonia que estava dentro da vida dele, imagina a angústia, imagina a aflição. Uma pessoa está procurando a igreja de Deus, que seriam os discípulos, e ele diz aqui na sua palavra: orai para que não entreis em tentação. E por que ele está dizendo isso de uma ênfase mais profunda? E às vezes nós não atenuamos a importância desse assunto. Ele está dizendo: orai para que não entreis em tentação. Essa palavra nos mostra que, em todo momento, a nossa carne, ela se mostra, a natureza, como uma natureza débil, como uma natureza fraca, como uma natureza que ela sempre procura nos desvincular da obra espiritual de Deus, daquilo que está alicerçado na providência divina de Deus. Então a Bíblia diz isso aqui bem claro para as nossas vidas. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, em todo momento que eu estou aqui, eu estou falando de Deus, estou glorificando a Deus, mas alguns pensamentos podem vir na minha mente ou também na tua mente, e você fica fragilizado e não prestar atenção a esse culto como você deveria prestar. Talvez você esteja agora transitando na sua mente outros assuntos em que a própria tentação está buscando oportunidades na tua vida ou na minha vida. Porque alguns pensamentos podem até mesmo ruminar na minha mente e de forma que me tirem a atenção aqui na minha pregação, como pode também tirar a sua atenção dentro da sua casa. Então você tem que prestar atenção nesse assunto. Você tem que prestar atenção nessa chamada de Deus. Orai para que não entreis em tentação. E por que eu digo isso, irmãos? Porque todos os fatos que vêm a serem consumados na nossa vida, inicialmente eles entram numa tentação. Ou seja, a tentação, ela vem como um ato que antecede o pecado. O que é uma tentação? Uma tentação é um trânsito de um pensamento que até então ainda não foi consumado, não foi ainda devidamente chegado a uma situação de pecado, e que Jesus está dizendo aqui: olha, existe a possibilidade de você entrar numa dominância de todos os pensamentos que vão ser veiculados no seu coração, na sua mente. Então ele diz aqui bem claro: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Nós observamos aqui que esse fato, ele nos traz um ensinamento muito glorioso. O que nós vemos aqui é Jesus Cristo, o soberano Filho de Deus, entrando num ato de grande sabedoria, como se fosse uma ferramenta soberana, veicular, espiritual, de grande eficácia, a oração. E ele movimenta aqui, inicialmente, uma sabedoria de conforto espiritual para que haja nele e nos outros demais irmãos, ali dos discípulos, uma liberdade espiritual. E no verso 41 ele diz assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Ele ganhou uma distância, sabe, entre eles, e mostrou: a distância está estabelecida para que haja um conforto e eu possa orar de uma forma mais alta e vocês também possam orar no seu conforto. Eu não sei precisar agora a distância de um tiro, mas uma distância considerável, naturalmente, para que entre eles pudesse haver o conforto da sua voz, de um não atrapalhar o outro. Então nós vemos aqui que, ainda que ele esteja desenvolvendo a oração, entrada diante de todas as necessidades que aquele momento ali exigia, ele começa a desenvolver um sentimento de entendimento que aquele momento vai ser muito difícil para ele, aquilo vai ser muito profundo, vão ser dores, vão ser a desonra, o opróbrio, a vergonha pública em abundância na frente de todos. Aquilo começa a trazer uma agonia a ele, começa a trazer uma agonia. E o que eu quero dizer, em muitos momentos como esse que nós estamos passando agora, nós não sabemos o que vai ser decidido amanhã, nós não sabemos como vão ser as questões mercadológicas, no que diz respeito à economia, no que diz respeito à própria educação. Aqueles mais jovens querem estudar, querem fazer sua faculdade, querem voltar para a escola, estão estudando de forma ensino à distância e outras coisas mais, outros aspectos, e isso traz uma certa inquietação. Ainda que seja jamais comparada com esse momento de muita aflição e angústia de Jesus, o que eu vejo aqui é que ele leva esse momento de ensinamento a um extremo. Ele leva a uma situação em que é muito mais difícil de ser controlada
mas ele não despreza a questão da oração. Então nós observamos o seguinte, nós estamos passando em várias situações e o que nós devemos fazer é ter uma porção majoritária de oração. Por quê? Porque ele é um veículo espiritual que ele vem a anular, ele vem a trazer um entendimento para a nossa vida que ela pode sustentar todas aquelas razões em que nós temos em nossa mente, em nosso coração, e que nos levam a uma tentação. Então você pode ter vários assuntos que estão transitando na sua mente, e na verdade, quando você é levado à tentação, você não está em pecado, porque o próprio Jesus foi tentado. Nós olhamos em Mateus 4, nós vemos que Jesus foi levado em espírito para o deserto para ser tentado. Ou seja, quando ele foi ali levado para ser tentado, poderia ocorrer o quê? A consumação daqueles veículos de tentações que transitavam pela mente dele e então assim chegar ao pecado. Mas a Bíblia diz que ele, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ali em Mateus 4, ele foi tentado. Mas a Bíblia nos mostra o quê? Que ele venceu a tentação trazendo uma dominância soberana, sobejante. Por quê? Porque ele estava em oração. Então nós observamos aqui esse fato que ele entra num desespero tão grande dentro do contexto da palavra e que a Bíblia diz o quê? Dizendo, Pai, no verso 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua vontade. Nós observamos aqui que Jesus Cristo em todos os momentos, ele traz uma condução de comportamento para dentro de um procedimento bíblico. Então a palavra de Deus aqui nos mostra, ele diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ou seja, a angústia, a aflição, aquele momento estava sendo tão difícil, que ele está dizendo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas aí ele completa e diz, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, o que nos ensina essa palavra? Esse é o momento em que Jesus entrou numa profunda agonia, numa profunda dificuldade. Os neurônios dele já estão entrando em angústia, estão entrando em aflição, estão entrando numa movimentação inadequada ao comportamento humano. Ele está cheio de angústia, ele está cheio de tristeza, ele está cheio de dificuldades para controlar a sua própria capacidade humana. Então, naquele momento, ele está dizendo assim, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Mas aí ele entra para dentro do cumprimento da lei de Deus e diz, todavia seja feita a tua vontade. Então, quando nós olhamos a Deus, nós elevamos a nossa vida a uma necessidade de assistência espiritual de Deus. Mas quando nós observamos que Jesus está conduzindo a vida dele em oração, mas ele está tendo um ataque efetivo à causa. Ou seja, ele está pedindo a intervenção de Deus, mas ele não deseja que de maneira alguma ele venha a violar ou aborrecer o direito de Deus. Então ele diz, todavia seja feita a tua vontade. Todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, ele fez um pedido coberto pela vontade soberana de Deus, dentro da lei, e ele enfatiza de novo dizendo, todavia seja feita a tua vontade. Quando nós estamos, irmãos, a trabalhar pelas nossas vidas espirituais, eu vejo que eu e você e todos nós que estamos dentro da casa do Senhor, não é possível que sejamos diferentes no contexto de um objetivo, ainda que em velocidades diferentes, por causa das idades espirituais, em que eu falo muitas vezes. Mas uma coisa fica bem clara sobre nós. Nós todos aqui estamos buscando resultado espiritual. E eu vejo que com o olhar espiritual, os resultados vão fluindo de um, fluindo de outro. Mas outros ainda estão um pouco como se fossem como dizer, atracados num porto, aguardando o que, não sei, mas não se movimentam dentro da oração. Então, quer dizer, nós estamos aqui impulsionando uma vida para que nós possamos adquirir o devido resultado, e o centro desse momento aqui, que é um momento muito difícil, em que Jesus administra com a oração. Então ele diz aqui bem claro, em todos os momentos, orai para que não entreis em tentação. Por quê? Porque eu estou falando da palavra do Senhor aqui, mas milhares e milhões de pensamentos estão transitando na mente dos meus irmãos, das minhas irmãs da igreja e daqueles até mesmo que um dia, porventura, terão a oportunidade de ouvir essa palavra, ou até mesmo na internet, em outros veículos.
Mas aí o que acontece? A pessoa às vezes está dispersa. Eu estou falando da palavra, ele está pensando em o que vai comer depois do culto, o que ele vai assistir, o que ele vai ouvir, o que ele vai falar. Então, veja bem, a tentação é exatamente isso. É a falta de concentração em você dominar a questão da possibilidade do pecado. Os discípulos aqui, ainda que Jesus tenha recomendado, eles entraram numa tentação temporária. Eles entraram, eles não foram consumados, não consumaram o fato, mas eles entraram, ainda que sejam fatos de grande importância. O Filho de Jesus, o Filho de Deus vai ser preso, vai ser crucificado, vai ser morto, e eles não se mostram como uma igreja dispersa. E por que eu digo isso? Porque a própria palavra nos mostra que esse assunto é um assunto de tamanha importância. A Bíblia diz que ele entrou numa agonia tão profunda que pediu a Deus até mesmo que lhe ajudasse. E Deus disse, não, você não vai ser, na verdade, suspensa a sua função. Não vai ser, você vai ter que ser morto, preso, crucificado e morto. E ele se angustiou com aquilo, e Deus, na verdade, a Bíblia nos diz no capítulo 40, no verso 43, então lhe apareceu um anjo que o confortava. Por que Deus mandou um anjo para Jesus? Porque a situação que ele estava vivendo era extremamente difícil. Estava numa situação que não havia administração para a sua capacidade humana ao qual estava ali, ao qual deveria se sujeitar a todas aquelas coisas. O que acontece na tua vida e na minha vida como igreja é você olhar e ver que Deus envia um conforto espiritual por causa da oração. Agora imagina vocês, pessoas que estão me ouvindo e que têm uma vida totalmente relaxada e que confiam no seu braço e não se colocam de joelhos e também muito menos em oração. A oração, irmãos, ele é um veículo que ele pode impedir a milhares e milhões de pensamentos inadequados que transitam no seu coração, na sua mente, na sua alma. Olha, você dentro da sua casa, você precisa, na verdade, não só anular os momentos difíceis, você precisa vencer, como eu preciso vencer. Por quê? Porque a satisfação da nossa vitória é uma satisfação que nós teremos o domínio sobre o pecado que até então deseja se consumar. Todos os dias que eu estou falando de Deus aqui a respeito dos irmãos, eu olho e vejo um comportamento virtual, um comportamento presencial há muitos anos. Então é lógico que eu conheço a velocidade de alguns e conheço também o crescimento de vários irmãos. E o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, um momento, como a nossa amada irmã Kelly pregou no último culto, ela disse, buscai e vivei. O que ela quer dizer? Se a gente não tiver os pés de Deus, nós não temos condições de viver espiritualmente. Se você não tiver entendimento do que é a oração, você não consegue se sobrepor às dificuldades que advêm até a tua vida. Eu nem bem acabei o culto, mas você está sendo bombardeado por pensamentos que são difíceis de você administrá-los. Por quê? Porque precisa de uma intervenção de Deus. Mas como ocorrerá uma intervenção de Deus se a própria pessoa se limita a não fazer a vontade de Deus e não orar? Então não pode haver intervenção. A intervenção está aqui e o próprio Jesus diz, orai. Orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Por quê? Eu sei que vocês têm uma natureza frágil. Eu sei que vocês têm uma natureza que recebe as perseguições dos pensamentos contrários e totalmente inadequados diante da palavra do Senhor. Então, orai para que não entreis em tentação. E ele vai mais adiante e diz, para poder corroborar esse momento, diz assim a palavra de Deus, estando em agonia, orava mais intensamente. E estando em agonia, orava mais intensamente. Então você observa o seguinte, eu não estou dentro do coração dos irmãos, mas nós olhamos como um todo e vemos que os irmãos estão buscando a satisfação diante de Deus. Então eu vejo que alguns, eles têm a ambição espiritual, sentimental, de mudar as suas vidas em algum aspecto. E esses aspectos, eles supostamente vão levar a um conforto maior da vida. Então eu olho para o meu irmão, olho para a minha irmã, olho para o jovem, olho para a criança, olho para o adolescente. As mesmas expectações, considerando as suas proporções, diferentes momentos, elas na verdade estão dentro do coração de cada homem e de cada mulher. Todos nós temos uma expectação dentro da nossa vida que as coisas se deem de uma forma mais confortável, de uma forma mais
digamos assim, feliz, mais alegre. Ainda que Deus não nos tenha prometido um mar de rosas, você busca também a tua alegria, você busca a tua felicidade, você busca os resultados naquilo que compreende a um procedimento de vida. Isso não é pecado. Mas o que nós devemos entender é que Jesus Cristo está ressaltando que a oração, ela não pode ser desprezível, ela não pode ser dispensada, ela não pode ser anulada por assunto nenhum qualquer que eu ou você tomemos de providência nas nossas vidas. Às vezes as pessoas estão numa situação de preguiça, de cansaço espiritual, se ainda nem lutaram. Eu vejo que muitas pessoas estão insistindo numa vida completamente contraditória ao procedimento bíblico e cismaram que vão receber a vitória. Mas como? Se o próprio Jesus, dentro de uma angústia em que ele derramou gotas de sangue, em vez de suor descer como naturalmente desce o suor, desceu gotas de sangue. Num procedimento de angústia, a Bíblia diz, e orava mais intensamente. E orava mais intensamente. Então você observa, se o Filho de Deus orava mais intensamente, quem somos nós como igreja de Deus para se mostrarmos apáticas e vivermos então a dormir um sono que não deve ser considerado, porque não seria uma obra naturalmente sábia diante de Deus. Os discípulos foram encontrados aqui, a Bíblia diz mais a seguinte, que eles estavam dormindo. Ora, uma igreja, irmão, que está vendo o mundo inteiro dentro de um procedimento de tristeza, um procedimento de morte. São todos os dias enterrados centenas de mortos, ou milhares de mortos. E eu não vou, num momento como esse, de 2, 3 meses, dessa quarentena, e aí Deus entra com sua supervisão sobre a minha vida, o anjo me visita à noite e vamos ver o que derrama naquele coração, o que derrama naqueles olhos, naquelas lágrimas, se sai alguma coisa. Esse tempo todo, eu acredito que uns, não todos, possam ter derramado até mesmo lágrimas pela questão da pandemia, pela questão da morte, pela questão das aflições que estão vindo sobre a vida. Mas muitos não derramaram uma gota de lágrima nesse momento. Então o que Jesus está falando aqui? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Por quê? Porque, na verdade, quando nós estamos aqui, nós estamos buscando o quê? O domínio sobre a tentação. Então ele está dizendo bem claro, orai para quê? Para que não entreis em tentação. Eu posso entrar em tentação, você pode, todos nós podemos. Agora, o que nós devemos entender é o seguinte, é viabilizar a nossa alma para o ensinamento de Jesus Cristo. Ele está dizendo, orai para que não entreis em tentação. Ele fala, ora, por quê? Porque a situação de buscar a Deus continuamente, ela faz com que nós sejamos conduzidos a medidas não tão somente preventivas, como eficazes diante de Deus. Então você pega a sua vida e você começa a entrar em oração. E quando eu coloco para os irmãos alguns áudios de oração, eu quero dizer para os amados irmãos que eu já tenho alguma experiência também nesta obra. Então você me vê aqui parado, mas na verdade por trás de mim tem toda uma história. O que não me compete estar falando aqui em todos os tempos, mas eu preciso trazer esse ensinamento para os irmãos, que isso não tão somente funcionou na vida dos apóstolos, na vida de hoje, como funciona na minha vida e funciona na tua vida. Mas por que eu vi? Eu busquei a Deus continuamente. Os irmãos sabem que eu fiz 1 ano subindo um monte, todos os dias sozinho, e ali necessitado por Deus, algumas vezes minha esposa aí, eu não, com meu filho, mas foram 365 dias registrados no céu. Por trás de mim tem outras histórias, por quê? Mas todas elas estão baseadas em oração, na oração. E por que eu oro até hoje, ainda com mais idade, se me colocar para 3, 4 horas, eu vou sempre orando. Por quê? Porque eu sei que a oração, ela muito pode ter seus efeitos. A Bíblia nos mostra que ela é um veículo espiritual altamente eficaz. Não é um veículo para que você possa dizer, eu quando estou no carro eu oro em pensamento, eu quando estou em casa eu fico sentado. Não é isso que Deus está falando. É você entender a importância daqueles atos de oração na tua vida. Muitas das vezes a pessoa não recebe nada, porque nunca tem nada sério. Se a gente fala em oração, ele está dizendo, se eu estou no carro, eu estou orando sentado. Se eu estou na mesa, eu estou orando. Se eu estou vendo televisão, eu estou orando. Mas ele não está falando sobre isso. Ele está falando de uma importância que você traz a nobreza, a soberania desse veículo espiritual, que é a oração. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que alguns estão numa situação que não tem força para nada. E os pensamentos da tentação tomam conta da pessoa. Ele está dizendo, orai para que não entreis em tentação. Por que muitas queixas entre nós ou entre o mundo? Porque o mundo, ele nos assedia inicialmente com a tentação.
Muitas pessoas perderam suas casas, perderam seus bens. Por quê? Por causa de uma suposta tentação que até então não tinha se consumado, mas se consumou. E por que não se consumou? Porque não havia vida de oração. Porque não havia temor da parte de Deus. O que nós vemos aqui é que a Bíblia nos mostra no verso 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em oração, em tentação. Essa palavra, irmãos, ela é uma palavra que está sendo trazida nesta noite para te fortalecer, para te deixar mais sólido, mais forte espiritual. Porque às vezes, em tempo de vocês ficarem perguntando o que eu vou fazer para acontecer ou para mudar, dobra os seus joelhos. Reporta-te diretamente ao tribunal sagrado de Deus. Coloca os teus joelhos para que fique gravado, marcado nos céus, no livro da vida, que você está obedecendo a um veículo soberano da parte de Deus que é entrar fazendo oração, para que você não entre em tentação. Em todos os momentos, eu quero dizer para os amados irmãos que Deus é um Deus que preserva, que abençoa, que ajuda. Mas você tem que fazer a tua parte e eu também. Por quê? Ele está dizendo assim, orai para que não entreis em tentação. E nós temos visto que muitos assuntos que estão na nossa vida, às vezes não são resolvidos de uma forma de imediata, porque nós precisamos atentar ao efeito da oração. Esses dias mesmo, a minha alma se angustiou. Por quê? Porque eu vi em meu espírito a vida do meu amado irmão Benedito, pastor Benedito, bem como a sua esposa. Eles estavam aqui, transitando entre eles, pedindo a Deus a solução do sogro, do pai da nossa amada irmã Silmara, que viesse a uma tranquilidade, a uma estabilidade, até então conhecida por eles. Eles queriam a saúde espiritual, a saúde física e espiritual dele. Então ele ficou abalado. Então, ali naquele momento, eles recorreram o quê? Recorreram à oração e louvado seja Deus, creio que Deus tenha dado vitória. E isso que é importante que nós possamos entender da parte de Deus, porque se a carne é fraca, é débil, nós temos uma natureza inconstante, a oração, irmãos, ela vem anular o domínio da tentação. Por quê? Pode ser a tentação que vier, mas nós temos a capacidade, segundo a graça de Deus, de resolver esse assunto maiormente com a devida eficácia. Então eu gostaria que abrisse em 1 Coríntios, abra comigo em nome de Jesus, 1 Coríntios capítulo 10, o verso 13. Vamos ver a importância desse assunto diante dos pensamentos do apóstolo Paulo. No verso 10 ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, o verso é o 13, amém? Verso 13. Abra sua Bíblia aí e acompanhe essa leitura que é muito importante. Diz assim a Escritura Sagrada: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Antes com a tentação também vos dará o escape para também suportar. Então nós vemos o que, irmão? Há uma preocupação que as Escrituras Sagradas de Deus soberanas se cumpram na tua vida e na minha vida. Mas eu vejo que Jesus Cristo diz que de uma forma muito gloriosa, ele consolida o conceito de que a tentação ela está no controle da parte de Deus. Porque ele está dizendo aqui, com a tentação vos dará também escape para que vocês possam suportar. Então Deus vai nos dar escape, Deus vai nos dar, na verdade, essa assistência espiritual, esse suporte, para que eu possa suportar os momentos mais difíceis. Olha, nós estamos olhando, estamos vendo que o mundo está caminhando de uma forma completamente contrária às nossas expectativas, assim, que nós tínhamos nos dias passados. Parecia que todos os dias era a mesma coisa. Faz isso, faz aquilo e está dando tudo certo. Mas Deus nos mostra na sua palavra que nós temos que obedecer verdadeiramente a palavra de Deus. E a palavra que fica, na verdade, nesses dias de hoje, é que nós somos vencedores. Por quê? Porque se nós trouxermos a nossa vida a estar sendo vitoriosa diante de todas as fases da tentação, o pecado não vai se consumar. E por que o pecado se consuma? Porque nós somos vencidos pela tentação. Deus, o eterno e poderoso, está nos dando graça nesta manhã para que nós possamos ruminar nessa palavra. Orai para que não entreis em tentação. Repita comigo no seu coração, nos seus lábios. Orai para que não entre em tentação. Que o Senhor Jesus
possa nos fortalecer, possa nos trazer esse domínio de entendimento espiritual, que qualquer que seja a situação, irmão, que você esteja passando, saiba que nós precisamos procurar pensar um pouco mais nos nossos irmãos. Nós temos situações diferentes entre um e entre outro e precisamos que elas sejam devidamente captadas pelo nosso sentimento de entendimento da parte de Deus, porque naquele momento tão difícil, aqueles ali, os discípulos entraram numa tentação, tiveram um sono, como se aquele assunto não tivesse a devida importância, mostrando assim desinteresse pelo momento que Jesus Cristo atravessava. Esse é um momento que eu devo mostrar interesse por tudo, ao qual está ao redor do mundo, interesse por aqueles que são cristãos, que estão na nossa igreja, aqueles que não estão, aqueles que estão presos nos hospitais, nas delegacias, nas penitenciárias, aqueles que estão privados da sua liberdade. Você tem que mostrar um interesse. Por quê? Para que nós não venhamos entrar em tentação, irmão. Porque se nós entrarmos em tentação e a devida tentação prosperar, nós vamos consumar o pecado. Jesus está querendo dizer aqui para eles, olha, o momento é difícil e de difícil administração. Até mesmo eu estou passando por uma situação, estou pedindo ao Pai, o Pai não interviu, e eu pedi para ele fizesse a vontade dele, ele fez a vontade dele. Eu derramei até sangue, mas tudo está no controle. Por quê? Porque eu estou orando mais intensamente. Deus quer falar com você nesta palavra. Ora mais intensamente, ora mais abundantemente, e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado, engrandecido e exaltado. Né? Irmãos, graças a Deus, chegamos ao fim de mais uma oportunidade dada por Deus para que nós realizássemos mais um culto de transmissão online. Graças a Deus, amados irmãos, que é uma coisa muito gloriosa nós atentarmos que a oração é um veículo espiritual soberano. E por que eu digo isso? Porque ela fortalece o espírito, ela anula as forças dos sentimentos enganosos, anula a força da carne, anula a força dos pensamentos contraditórios e outras situações de afastamento da nossa fé. Então a oração é que vai mudar você. Então, por favor, em nome de Jesus, enfatize no seu coração, na sua mente, a necessidade de orar, posto como foi pregado hoje na palavra, que nós devemos orar continuamente. Oreis para que, na verdade, não venhamos entrar em tentação. Então, essa é a palavra da noite. Orai para que não entreis em tentação. O Espírito Santo de Deus que está em nosso meio possa nos auxiliar, nos abençoar. E agora nós vamos, então, finalizar esse culto da noite, trazendo, então, inicialmente uma oração, em seguida estarei dando a bênção apostólica. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, te damos graças, Jesus querido, por tudo quanto foi realizado, segundo a tua infinita misericórdia e bondade, diante, meu Deus, deste culto de transmissão online. Te glorifico, te exalto pela vida dos meus amados irmãos, por todos que estão participando, ó Deus, estão participando de forma direta, indireta, que trouxeram aqui os seus esforços para juntos homenagear ao Pai, ao Filho, a Deus e ao Espírito Santo e também ao Reino dos Céus. Quero te pedir, Jesus amado, inicialmente, meu Deus, na minha oração, que tu abençoe a todos os meus amados irmãos e também lhe traga os nossos amados dizimistas, os nossos amados ofertantes, que ora terão, Jesus querido e eterno Deus, aos teus olhos a oportunidade sempre de serem abençoados, ajudados e auxiliados para o cumprimento, meu Deus, da tua vontade sagrada. Não esquece, Senhor, de nenhum dos meus amados irmãos dizimistas, nenhum daqueles, ó Deus, meu Pai, que tem ofertado na sua casa, daqueles que desejam também trazer seus dízimos e ofertas, mas que situação momentânea, talvez assim, não possa proceder, mas aqueles que ainda não foram tocados, que tu possa lhes auxiliar, lhes dar entendimento, sabedoria, temor e temor, para que em nome de Jesus Cristo possam ser abençoados através, ó Deus, meu Pai, da tua sagrada Escritura. Em nome de Jesus, eu quero entregar, ó Pai querido, as nossas vidas para que tenhamos saúde espiritual, saúde física, biológica e todas as necessidades atendidas segundo o poder de Deus. Recebe as nossas orações, de todos aqueles que oram também, ó Deus, apresentam suas súplicas em suas casas, residências, propriedades. Sejam abençoados meus irmãos, a tua igreja, meu Deus, teus servos, teus filhos, e enormemente pelo poder soberano de Deus. Que tu possa nos auxiliar, ó Deus, e nos abençoe em nome de Jesus. Agora vamos à bênção apostólica, vamos crer que o nome do Senhor vai ser glorificado e engrandecido em nome de Jesus. O grande amor do nosso Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão plena, eterna, poderosa do Espírito Santo de Deus. Vai recair sobre todos nós e todos em nome de Jesus Cristo digam amém. Vai terminar em nome de Jesus.
A paz do Senhor com meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor.